Olá, ouvintes e telespectadores. Estamos aqui com mais um episódio do nosso MMD Talk, o seu podcast de direito, atualidade e empreendedorismo. Este programa não tem a pretensão de exaurir nenhum tema, né? Jamais. Ele traz sempre algumas ideias, algumas possibilidades, traz algumas discussões. Sempre. Como um oferecimento do escritório Marques Matos e da Loma Advogados, que você pode encontrar no Instagram, @mmd_advogados, e no site www.mmdadvogados.adv.br. Estamos aqui hoje com o oferecimento desse brilhante operador de áudio e vídeo, né, com 5 microfones à mesa e todos funcionando perfeitamente, o Bruno Schneider, que você pode encontrar em @BrunoSchneiderUB. Gravando aqui do Santa Clara, Carnes. Então, segue lá, confere, vem aqui na Sabiá. Exatamente, então está certo. Tomando uma bela cerveja veterana. Então, fazendo novamente o merchan pro Rodrigo Vinícius, @veterana cerveja artesanal. E vou começar a apresentação, né, por ela. Primeiro vamos dizer que tu voltou de férias, que o platinado precisou de um repouso. Eu fiquei uma semana de férias e que aqui no programa Foram representam 3 meses, né? Um dia a gente chega lá. Enfim, vamos ver o que acontece. Começarei por ela, a eterna host desse projeto, aquela que o Brunão conheceu quando começou com o primeiro programa e ele tem saudade daquela época. Ele tem. Renata, por favor, apresente-se novamente. Ele tem saudade de quando a gente não tinha iniciado um projeto itinerante. Ele tinha saudades. Eu sou Renata e tu me encontras no Instagram, Renata_Emidrer. Elegância. Tu viu só? É pro É uma episódio nova postura de 2025. 2025. Tu viu só que loucura? Tu acha que... Depois de te substituir, não consegui fazer nada à tua altura, né, Gustavo? Tu achas, que 2024 tu tava quem? Tava muito aquém, principalmente os 3 últimos episódios em que eu tive que te substituir. Ah, tu veio de abrigo. Isso, exatamente, bom, então exatamente. Tá. Ao meu lado aqui ele, por favor, Dr. Roger Abrantes. Muito prazer, Roger Abrantes. Prazer estar novamente aqui na bancada. Meu Instagram é rogerabrantes_. Quem quiser conhecer mais o Roger, volte lá no episódio 53, um episódio sobre a vida e obra de Roger Abrantes. Acompanhará tudo. Cara, quando eu crescer, eu quero ser 5% do Gustavo Marques. Ele não tem certeza nenhuma que o número é esse, tu entendeu? Mas com a convicção que ele falou, todo mundo tá lá procurando agora e acreditando. Isso é porque ele perdeu a timidez. A timidez, graças ao Mastermind. A dignidade também. De fato. Não há dúvidas. Doutora Gabriela Lerner, por favor. Olá, eu sou Gabriela Lerner. Tu me encontras no Instagram, @GabrielaLerner_. Eu vou aqui, então, apresentar a nossa convidada de hoje. E vou fazer uma menção honrosa, porque ela foi a única que esperou eu chamá-la para falar. Antes de atravessar o microfone. É verdade. Aguardando. É educada, por favor. Polida, então, né? Gabriela, não aprenda com esses que estão aqui conosco na mesa. Gabriela Sandri, por favor, apresente-se. Prazer, eu sou a Gabriela Sandri. É um prazer estar com vocês a primeira vez aqui. E tu me encontras no Instagram, @GabiSandri. E é isso. É isso? Não é isso não. Eu vou fazer um pedido diferente aqui. Nós tínhamos, desde os episódios originais, nós tínhamos um formato de apresentação muito mais... peculiar. Um pouco, peculiar, tinha uma intimidade. Eu sei que é difícil até, talvez, não acompanhou como é que era naquela época. Eu vou pedir para Renata trazer o exemplo de como é que era essa apresentação completa. Porque é a primeira vez a gente tem que trazer uma apresentação completa. Perfeitamente. Por favor, Renata, sirva de exemplo, então. Tá. Preciso confessar que eu passei muitos dias, assisti muitos podcasts pensando como eu faria a minha apresentação. Viu? Olha aí. Quando chegou na minha vez, não me pediram. Não era mais assim. Ah, então tu vai ter essa oportunidade também hoje. Hoje. Parar hoje. Renata, Fica tranquila, a tua oportunidade chegou. Relembre. Hoje é o dia das Gabrielas. Relembre, então, como é que era essa apresentação, Renata? Eu não vou conseguir fazer igual, né? Porque eu não lembro todos os adjetivos que eu utilizei pra me descrever. Longe disso, a ideia não é fazer igual. Igual, né? É melhorar. Não é melhorar não, pelo menos ser espontâneo. Perfeitamente. Eu sou Renata, ex-patinadora, ex-padelista, advogada do MD... Eita! Do MMD Advogados. Se tu me encontras no Instagram, Renata_Emidrer. Olha aí, ó. Então tem um pouco de hobby, um pouco do que a pessoa, de como ela se enxerga. E a gente contava também, Gustavo, como é que era o Instagram. Porque a tua apresentação dizia, no meu Instagram tu encontra um pouco de vinho
Não, eu dizia isso, Isso! mas eu cheguei pra fazer alguma coisa diferente. vocês faziam, né? Perfeitamente. É porque só tinha foto de vinho no Tu entendeu? Só. Agora ele melhorou. Agora só tem Não- o MMD Não Top. falava nada. Não falava nada sobre os vinhos em si, Então- era só a foto. Não, é Tá. foto, mas é que se ele postou a foto é porque ele tá recomendando. É, a gente Ele mesmo. acredita no produto. Doutora Gabriela Lerner, então faça a A sua tua oportunidade. apresentação. Mas eu devia fazer a apresentação que eu imaginei na época, Uhum. ou eu devia fazer a apresentação de hoje. Aí, Não, o aqui que tu tu imaginou imaginou. na época? Não, Porque obviamente. hoje eu me transformei na... Host desse projeto. Não, na advogada do MMD. Não, então faça a da época. Vamos fazer as duas. Então eu ia dizer que eu era a Gabriela Lerner, Não é mais? que... Mudou o nome? Ela casou? Ah. Aí trocou de sobrenome? Eu sou Ah, contrário. é verdade. Eu sou Ela não contrário casou dessa ainda. história. Um de abraço, mudar Samuel, o tá, sobrenome. Samuel, eu queria muito ir pra uma festa de casamento. Verdade. Estamos Eu ansiosos. também. Ai, ai. Falta um convite. Vamos. Eu ia dizer que eu era mãe de pet. Mãe de pet. Eu vou que eu sou mãe de pet, principal função atual. Que eu gosto de musculação e tal, mas Não pratica. não pratico mais. Faz algum tempo que eu entrei pra esse escritório e isso se perdeu. Estamos retornando. Isso é uma A crítica, vida só pra me fit, entender. A vida saudável. É uma musculação neural, né? Isso. Tem a sua relevância também. É importante? E no meu Instagram, então, hoje em dia, Muito são MMD muitos advogado. episódios do MMD Talk. Estamos na mesma. Agora não temos mais vinhos no Instagram. Olha aí. Esse ano eu vou botar vinho, promessa 2025. Gabriela Gustavo, tu Sandro. podia fazer postar o vinho e dar a nota, né? Ah, eu vou fazer as notas aqui, Isso. aqui Tá. na minha dica cultural. Combinado. Gabriela Sandro, então, a sua apresentação com esse formato um pouco de hobby, um pouco de autoimagem, né? Porque a gente tem autoimagem que nunca confirma aquilo que outras pessoas nos enxergam. Isso é um fato. Por favor. Bom, eu sou a Gabriela Sandri, eu sou ex-patinadora. Eu sabia que eu tinha um sabia comum. que isso ia vir em algum Vamos momento. fazer uma Vamos salvar. Olha. Ex-patinadora é tipo com que idade foi patinadora? 10, 11. Até Nove. os... E patinador, 17. mas tu era patinadora de então eu também patins. sou ex-patinadora. Claro, isso faz parte do currículo. Tu era Faz, patinadora de obrigada. patins, porque eu, 95, 96, 97, eu andava de roller. Olha aí. Mas eu andei de Ex-patinador. roller também. Eu sou ex-patinador. Ex-patinador. Eu andei participei de do Roller 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 por 96 muito em tempo. Tramandaí. Ex-patinador. Eu andei de roller, andava riscando o piso da casa da minha avó, que era encerado. Ah, que delícia. Olha Eu vou aí. ficar O faceira. roller tinha isso. Ah, o roller é com rodinha de gel, esse não é, esse aqui é aquele que arranha tudo. Luiz esse aqui Otávio é... andava muito de roller, não andava? Andava. Eu lembro. Ali que criou o problema pro joelho dele. É verdade. Bom, eu ganhei alguns prêmios na escola, então eu fui uma aluna bem boa. Prêmios de patins. Não. Prêmios de estudo mesmo. Entendeu? Olha aí. E hoje eu sou assistente administrativa do MMD. E no meu Instagram vocês vão encontrar um pouco de natureza, um pouco de viagens e um pouco de minhas fotos. Tá certo, tá Em certo. breve ela vai postar vinhos e dar notas. Me E conta, eu podcast. Exato. me conta um pouquinho assim, quais esses prêmios que tu ganhaste na escola? Quando eu era mais novinha no fundamental, eu ganhei Tu alguns ganhou de prêmio no aluna. fundamental. Tia, De aluna eu vou ter que me destaque. retirar, pessoal. Não, Nunca ganhei nada. Eu tô meio envergonhado. Ela, vocês Eu ganhei o escolheram azarão no convidar bingo. ela pra estar aqui, agora Tchê, aguentei. Nem o tá? rifa, nem o rifa eu ganhei, mas vamos lá. Vocês pensaram No que ia ser fundamental ela vergonhoso. ganhou prêmio. Vamos lá, tá tudo certo. Mas Acontece. que tu não tem fundamento também, né? Não, zero. Eu ia te dizer isso. Zero. Não precisa ficar lembrando também. Eu estudei numa escola pública que dava prêmio pra aluna de destaque. E eu ganhei uns 2, eu acho. E depois ganhei alguns prêmios por artigos científicos que a gente fez no ensino médio. Então. É isso. Eu não escrevi nem artigo na faculdade, entendeu? A gente sabia do teu potencial. Entendeu? Não precisava esfregar na cara, assim. né? Eu vi no primeiro dia, inclusive, eu queria dizer isso. Eu vi no primeiro Não, mas dia. tem mais prêmio aí que não foi dito, não tem? Tem. Olha aí. Tem alguns treinamentos que eu participei. Tem Inclusive, pelo menos 2 canetas. Tem prêmios culturais também da escola. A gente fez stop motion, fez curta-metragem. E eu ganhei. O meu grupo ganhou nos 2. Tem os prêmios do Mastermind, dos cursos que eu fiz, em alguns.
E 2 A caneta. canetas agora por último, 2 por favor. canetas Caneta é sempre no importante link. de dizer. Caneta é um prêmio bem importante. Antes aqui não pra era nós. importante, eu não entendi isso. Mas tudo Sempre bem. foi importante Segue, uma caneta. segue. Sempre Mas- foi importante ganhar uma Não, caneta. vamos aproveitar e mandar um abraço pro Laércio, um abraço Verdade. pro Bozetti, pro Gustavo. A gente vai dedicar um programa só pra falar da caneta. Ela Isso é muito importante. é um assunto longo. Então, Renata, Eu não? Quem quer? O Roger tem uma pergunta que ele tá Tenho aguardando, ó. várias, eu tô esperando a tua vez, mas vamos lá. Não, mas o Roger tu é tem a uma primeira, pergunta. né? Tu é a Não. eterna host, tu tem Exato. toda Não, a não. dicção, a Espadalista. vocação. Que vocação. Roger, é uma pergunta que tu Ele quer fazer. quer fazer, tá? Claro. Ele quer. A Gabriela Tu sabe que ele foi talvez uma das pessoas aqui do escritório que mais instigou isso. É verdade. E com... Olha aí, É aí. verdade. Eu falei pra ela, vai pra farmácia, que é o melhor caminho. Ela, não, vou pro direito. Exato. Ok. Quero saber, tu tá num contexto de escolha profissional? Já fizeste essa escolha? Sim. Mas como é que foi isso? Aí agora que fez não pode Qual trocar, eram tá? as dúvidas? Agora Não, que tu já já- fez a escolha, já fez a escolha. É, já tá Não só já matriculada. fez a né? escolha, como já paguei o... Ah, não, agora Olha já aí. pagou, já era. boleto, é. Não dá mais pra Mas, voltar. pessoal, vamos voltar, pessoal, vamos voltar. Há Hum. 20 anos já não era assim. O quê? Imagina agora tu faz um semestre. O Roger cursou É. um semestre de biologia, Verdade. Música. veterinário, Verdade. até que ele se encontrou E em aqui? engenharia química. E tá aqui. E tô aqui. Mas então, Ele não terminou a pergunta dele, vocês ele estão só atrapalhando. terminou a A pergunta. Renata terminou. é dislexia. TDAH? Eu não sabia bem o que eu queria, mas o ensino médio do Gustavo Adolfo deu a oportunidade da gente conhecer as áreas, então eu conheci um pouquinho de cada coisa e no início eu queria bastante direito no início do ensino médio. Mas daí o contato que eu tive não foi o contato que eu esperava e eu acabei me frustrando. E aí eu fui buscar outras coisas que eu também gostava. E aí comecei a gostar mais da química e tal, e procurar coisas nesse sentido. E aí eu tava muito induzida a ir pra farmácia ou pra engenharia química, mas eu também não tinha certeza, não tava muito certa da escolha. E aí eu fui chamada pra trabalhar no escritório no final do ano passado, antes de terminar o ensino médio. A gente começou a plantar a sementinha já lá antes da entrevista, na Antes. entrevista, já Verdade. foi ali começando. E aí, aos pouquinhos, eu vi que eu gostava bastante disso, que o contato que eu tive não era 100% do que o direito é. Na verdade, nem 1%, na verdade. E aí, agora, a gente fez a inscrição em Olha. direito. Olha aí. Tu sabe o que me preocupa? Ela tá tentando trilhar o mesmo caminho que o Jaime. Ela começou indo pra química, Pois é. entendeu? Igualzinho, Verdade. entendeu? E isso me preocupa, assim, quando começa a trilhar um caminho muito parecido com o Vai Jaime, ficar entendeu? platinada cedo. Exato. 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 Fácil, entendeu? E aí ela fez ali, ó, fez a curva mais rápido do que o Jaime, né? Porque o Jaime, enfim, terminou e fez um semestre de farmácia. Mas é que, assim, por 10 pontos, medicina veterinária. Ali, ó. Tamo junto. Tamo junto. Uma questão. Mas sabe, Gabriela, eu não sabia dessa escolha, então fiquei sabendo aqui neste momento. Vice? Né? Mas o que eu acho interessante, falando sobre direito, né? Já fizemos um programa, o episódio 12. Eu acho que é o 12B. 12B. Isso. Não, esse 12B não, porque aqui não, sou colorado. Ah, tá. Se fosse gremista, É aí BB. sim. Em que eu falo um pouco acho que nós falamos, uma época lá no início, sobre o desejo profissional, histórico, na verdade, né? E eu não tinha nenhuma intenção em advogar, né? Na época, lá em... Que ano que era aquilo? 2001. Quando Que tu te formou? Não, que eu fui me inscrever Ah. para o vestibular. Eu tinha uma pretensão, uma expectativa de me tornar político. Aqui, ó. Com toda a timidez. Não, É porque o direito abre uma gama Nós de... Não, e tínhamos- graças a Deus ele fez o mastermind e ele oportunidades. parou de ser tímido. Mas nós temos que enfrentar a timidez Isso. diariamente, né? Importante. Diariamente. Levantar da cama é isso. E eu estava entre economia e direito. Por um acaso do destino, eu optei por direito. E na formação, fui colega do Jaime e do Platinado. E do Dr. Luiz Otávio, que pouco nos acompanha aqui. Um episódio apenas participando. É que é caro esse passe, não é, caro assim? esse passe, Hoje eu exato. tentei, mas não tive êxito.
Enfim, então durante essa formação, aquele momento a faculdade tinha muitos professores advogados e acabou formando ou criando em mim um desejo de advogar. Então, se eu for trabalhar com esse ofício ou vinculando o meu conhecimento jurídico é para advogar, né? E isso eu acho bem interessante nesse sentido, né? Só que um ponto que tu estava comentando, né, que a gente comentou antes também, a questão da gente ter certeza do que vai fazer, do que não vai fazer. Isso hoje não, isso é há mais tempo, mas hoje isso fica mais aflorado, né? Não existe tanto uma certeza sequer de que essa profissão vai continuar existindo, né? A gente está falando assim tranquilamente. Esse dado, eu já comentei aqui, ele é desatualizado, mas se a gente falar em 10 anos, mais de 50% dos ofícios que existem hoje não existirão mais, né? Surgirão outros que vão de alguma forma absorver essa mão de obra que vai existir, mas a tendência é que mais de 50% dos ofícios que existem hoje deixarão de existir. E claro, tem aqueles que são essenciais, que vão permanecer, tem aqueles que têm um lobby maior, a advocacia é um desses, que tem uma entidade de classe que tem uma participação forte, então exerce um lobby, uma influência maior, que vai persistir mais tempo. Só que o dinamismo que a gente enfrenta hoje, ele acaba fazendo com que exista uma alteração muito grande na questão até da formação e da graduação, né? Aquelas graduações de 5 anos, 4 anos, isso aí, a tendência é de que sejam substituídas quase que de forma total por tecnólogos de 2 anos para responder rápido, porque tem uma demanda que surge e some em 10 anos. Então tem que conseguir formar alguém para atender essa demanda e depois ela vai deixar de ser necessária. A cadeira, o direito, quando ele começou na Univates, tinha uma ênfase grande em cooperativismo, né? E hoje isso nem é matéria de nenhuma das cadeiras. Então, como isso se modifica rápido, né? Eu me lembro que quando nós nos formamos, nós éramos a primeira turma do currículo novo da época lá na Rita, né? E ele era um currículo moldado para que o aluno direcionasse muito da sua graduação. Então, aquelas cadeiras eletivas, tu conseguiria direcionar para aquilo que te interessava mais. Então, tu conseguiria fazer alguns movimentos que fossem te levando para um lado do direito que fosse mais atraente. E, claro, isso é interessante. Eu me lembro na época que a gente tinha cadeiras de psicologia que era absolutamente novo. Eu acho que isso já é diferente hoje. Mas na época era absolutamente novo, naquele momento lá em 2002, uma cadeira de psicologia aplicada ao direito. E isso no direito é algo muito interessante, né? Porque são muitas áreas diferentes e que muitas vezes tu acaba não tendo contato com várias áreas que talvez sejam do teu interesse, e tu vai daqui a pouco buscar esse contato só depois da tua formação, né? Porque durante a graduação acaba sendo aquelas áreas específicas e às vezes faz algumas áreas que não são as áreas que tu gosta, que tu não pretende dedicar, né? No meu caso, acabei gostando muito das aulas de direito penal, criminal, né? Mas não era uma área que eu pretendia usar. Então, assim, precisei estudar, precisei aprender aquilo, mas hoje eu já não lembro de muita coisa, porque não era uma área que eu pretendia eu vou te dizer que eu não consegui aprender. E digo assim, que nem, vamos voltar para o 2º grau, química. Eu não consegui aprender, consegui passar. E direito penal, criminal também, você olha, não consegui aprender. E pensando assim, a prova da OAB, que existe todo um bloqueio que já é emocional. Olha, eu tenho que fazer o mínimo. Então, se eu chutar tantos nessa aqui, eu vou conseguir fazer o mínimo. E eu tive professores muito bons na área penal que muitas vezes eu pensava, cara, se esses professores fossem de outras disciplinas, eu teria aprendido muito mais as outras disciplinas. Claro. Eu gostei muito por isso, mas desde sempre eu soube que eu não usaria depois. E tanto é que hoje eu já nem lembro mais de muita coisa. Não, mas não pensa assim, né? Agora eu tenho que fazer uma crítica. Eu não usaria depois, tu é daquelas que postam no Instagram assim, onde é que eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara? É verdade. Onde é que eu vou aplicar o teorema de Pitágoras? Mas sabe que é curioso, quando tu disseste ali que eu me identifiquei com uma área, não necessariamente com outras, eu poderia aprender mais coisas em outras áreas. Foi engraçado que quando nós conversamos lá, eu e a Gabriela anteriormente, ela me disse lá no Mastermind, Roger, eu não quero direito, na época estava num contexto de dúvida, né? Mas porque eu tive uma experiência num contexto empresarial, eu acho, né? Pode nos comentar melhor, mas que foi muito chocante, assim.
Então, assim, foi uma pitada de uma área que são pitadas em várias, Que não né? resume tudo, na Que não verdade, né? resume todo e que causou essa estranheza E é absurda. isso que eu ia comentar, né? O relato que a Gabriela nos trouxe da experiência com o direito foi justamente esse, né? Foi uma disciplina ali que foi o que levou muito a isso. E acho que seria interessante ela nos contar. Como é que foi isso. essa experiência? Na verdade, foi a oportunidade de fazer uma disciplina do técnico em serviços jurídicos, que infelizmente não foi uma boa experiência, porque era um negócio muito chato, sabe? E não necessariamente pelo conteúdo, mas talvez a aula tenha me afastado ainda mais do método. E aí eu acabei repelindo tudo aquilo, sabe? Pelo método, porque era tipo, um slide e ler o slide no quadro, sabe? Não consegui aprender daquela forma. E aí eu acabei deixando de gostar, inclusive, do conteúdo, porque era muito maçante estar naquela aula. E qual aula que era? Era direito empresarial, Sabe que esse acesso a informações que se tem hoje, acho que causa uma dúvida absurda, né? Tanto que tu nos comentários, eu pensei em veterinária. Depois, engenheira... Não, a veterinária era brincadeira com a Renata. ok. Mas engenheira química. E isso... calma aí, é tudo muito distante, né? Mas acesso à informação hoje tá muito grande, né? Sim. Então e como tu teve uma pincelada do direito empresarial, é muito difícil chegar num juízo de que eu não quero isso ou eu não quero aquilo, né? Sim. Que bom que fosse convencido. E na nossa... Durante a minha graduação, pelo menos, foi uma cadeira que foi maçante. Pra mim também, por mais que seja uma área que hoje eu uso muito e que na época na época que eu fiz as cadeiras eu já imaginava que eu fosse usar e que eu fosse querer aprender mais, não foi uma cadeira legal, não aprendi nada, tive que aprender muitas coisas sozinha depois. Então tem muito disso, assim, eu hoje mesmo, né, te explicando ali uma questão de um processo, eu ainda te falei, é muita informação pra tentar explicar em pouco tempo, assim, né? A gente vai querendo já ir te introduzindo algumas coisas, mas, querendo ou não, existe toda uma introdução antes disso, né? Existe uma base que não tem como fugir dela. E tu vai passar por ela, assim, as primeiras cadeiras, elas às vezes são muito maçantes, né? Ai, eu achei tão legal. A gente tava falando sobre isso esses dias, a Renata me pediu se eu gostava de história e filosofia, eu falei, eu gosto, ela falou, então vai dar tudo certo. Mas eu achei interessante vários pontos aqui, eu fui anotando algumas coisas para ir, né, questionando até contigo mesmo. Mas, Gabriela Santos, falaram vários cursos aqui de possibilidades e tudo mais, eu não vi nenhum, ou pelo menos não ouvi aqui nesse momento, nenhum vinculado a TI, alguma coisa de computação, alguma coisa nesse sentido, não. Nunca fui muito dessa área. Nunca fui muito dessa área. Porque sabe, uma coisa interessante, assim, fazendo um apanhado do que eu comentei antes, aquela questão do surgimento e do esquecimento, ou na verdade, Sim, essa vida ou da sumida. Abreviada. Exatamente. Porque hoje, analisando assim, analisando demanda de mercado profissional, hoje, a defasagem é nessa área. E a gente não fala só de Brasil, a gente fala de tudo. E a gente fala de tu trabalhar em qualquer lugar. Uhum. O Brunão, por exemplo, aquele operador de áudio e vídeo nosso aqui, trabalha na madrugada para TI para uma empresa de Israel. Isso. Entende? Isso Teve aí um episódio, acontece... inclusive, que entrou o áudio, né? Falando do pessoal de Israel num outro episódio anterior. Exatamente. Que era o pessoal do serviço dele chamando ele, né? Eu obtive essa informação agora, né? Aliás, eu tô percebendo que fisicamente ele é parecido, se inclusive. assemelhando. Barba maior. Exatamente. Agora faz sentido. Se vocês não viram esse episódio, ele tá lá no nosso canal do YouTube. É o episódio 50. E é bem interessante esse episódio. Vale a pena conferir e procurar esse trecho. Não, mas eu achei interessante porque essa é uma área que vai acabar drenando muita gente e existe demanda hoje reprimida, né? Sim. E um outro ponto que eu acho assim, né? Tu é uma pessoa jovem e que isso aqui não me interessou. Isso é uma situação que vai, de uma certa forma, potencializando cada vez mais com as últimas gerações. Mas aquela ideia de fazer o que se gosta.
Era justamente isso que eu ia te falar. O TI nunca foi uma área que eu sequer considerei, porque eu nunca gostei muito nem de computador, muito menos de pensar em como chegava a programar alguma coisa. Então eu sempre, julguei as possibilidades pelo que eu gostava. E aí, por exemplo, a questão da farmácia ali e da engenharia química era no sentido de que eu gostava de trabalhar no laboratório, gostava bastante de química... química orgânica, e aí eu queria ter mais contato mais frequente com isso. Mas não por imaginar campos de trabalho de fato nessa área. Mas é mais interessante, mas agora eu vou lançar então uma indagação. Ela já fez a matrícula, só pra... Importante não destruir todo o Pelo amor trabalho. de Deus, Gustavo, trabalho que pensa eu já bem. teve Eu já paguei o boleto. Ô, Gustavo, se for pra jogar água no chopp, é melhor nós nem falar. Não é jogar água no chopp, louco. que eu acho- O direito é maravilhoso. Porque É eu- legal, interessante. Gustavo. Vai Eu- fazer Mudando um pouco de futuro bom. assunto. Eu Na fiz 30 anos agora em janeiro. Exatamente. Então eu quero saber o que pensa quem tá hoje entrando no mercado. Sem dúvida. Entendeu? Eu já sou de uma geração, Nova, né? exato, nova, mas que já passou por essa Sim, etapa. mas 30 anos é novo, mas- Gustavo. Sim. Mas a questão assim, Gabriela. Por exemplo, qual é a tua ideia sobre isso? E talvez isso depois o Brunão possa editar. Mas eu fiquei curioso. Porque é interessante saber mesmo a opinião de quem tá vindo hoje, saindo do colégio e entrando num outro ponto. Tu acha que todos devem fazer o que gostam? É que eu acho que se as pessoas não gostam do que fazem, dificilmente elas vão se dar bem. Vão evoluir, sabe? Tu tem que gostar pelo menos um pouquinho do que tu faz ou do jeito que as coisas acontecem, com quem tu convive, pra tu evoluir no que tu Tá. faz. Então eu vou fazer uma segunda pergunta vinculada a essa. Seguramente existem muitas profissões que ninguém gosta de fazer, mas que tem que ser feitas. Vou pegar um exemplo que eu já falei outras vezes aqui e também até, como disse o Brunão, pode editar depois. Mas de regra, ou dificilmente tu vai ter alguém que goste de ser um lixeiro. Mas a sociedade precisa que exista um lixeiro. E eu falo aqui, eu sou da região metropolitana, não presenciei isso aqui no Vale ainda. Mas na região metropolitana é muito comum, e de uma forma geral, Porto Alegre, Vale do Sinos, aquela região próxima, tu chegar naqueles momentos de encerramento de contrato de licitação, Sim. de coleta de lixo, e tu Perfeito. ficar às vezes uma semana sem recolhimento do lixo. É caos na cidade. E é literalmente caos, proliferação de rato, proliferação de doença e uma série de outras possibilidades. E ninguém quer fazer aquilo. Só que porque a sociedade também não valoriza aquilo. Só que é absolutamente necessário para o convívio, uma coexistência pacífica da sociedade. Mas eu acho que a gente entra num contexto muito amplo, né? Em relação, acho que, de sociedade como um todo, que não vai num condão que não é nem o querer, né? Acho que as pessoas, consequentemente, acabam fazendo, né? Não necessariamente porque querem. Às Não vezes por tem essa necessidade. projeção. Não, mas eu digo assim, mas é que hoje a gente está caminhando, isso a gente fala já de uma terceira geração que busca muito a realização. Isso é louvável. Só que nós vamos chegar num momento de problema social que vai existir uma demanda que ninguém vai ter desejo de fazer. Mas é que sempre que a demanda há alguém que vai resolver o problema, então vai ser resolvido de outra forma. Talvez não tenham mais catadores, mas uma empresa que recolhe com máquinas. Não, mas eu dei um exemplo. Hoje já acontece, por exemplo. Hoje tu já tem os caminhões que recolhem, que viram a máquina direto, depois passa um segundo caminhão lavando. Não, e a tendência é uma valorização dessas profissões, né? Isso que eu ia dizer. tendência. A necessidade, na verdade. Obviamente. Porque às vezes tu acaba desvalorizando por ser alguma coisa que não tem uma qualificação, etc. E tu pegando só o exemplo, existem outros exemplos, mas que são essenciais para a coexistência. E agora uma outra situação, tu falou que teve essa frustração com o direito empresarial e perguntou assim, o que era a tua expectativa então quando tu começou no escritório? Tipo assim, tu imaginava que teria, o que tu imaginava e o que tu encontrou? Ela imaginava que a gente era muito Não, legal, por isso que deixa ela ela- veio. Deixa ela responder. Passaste procuração? Claro, tu tá louco, Por favor, Gabriel. Ô, Desde o primeiro dia não o que te ela mexe. gostou foi da gente. né? É. Tu tá louco? Não te mete na Pior relação. que a não é o resposta que eu é ouvi, essa mas mesmo. Roger, tu não estava lá. Não estava. Tu não Qual que é a participou questão? dessa captação.
Não, a questão é o que que tu imaginava encontrar, né, dentro de um ambiente de escritório. Tu teve vamos dizer, uma frustração com uma cadeira de direito empresarial, estudando um pouco de direito empresarial, e o que tu imaginava encontrar quando tu entrou dentro do escritório? E também porque a gente também atua com essa área, né? Então. Tem 2 procuradoras aqui, Roger. Ah, mas ela tá terminando a pergunta de que... Procuração tua. Obrigado. Tem, desculpa. A questão da frustração, ela foi relacionada à aula, como eu comentei, não exatamente com o conteúdo, mas porque eu achei chato, pra ser sincera. Eu achei maçante estar naquela situação. Mas eu sabia que trabalhar, de fato, é outra história. Tipo, o envolvimento que a gente tem dentro de um escritório é completamente diferente de uma aula. E aí eu tava preparada pra enfrentar desafios novos. Tipo, eu sabia que eu teria que lidar com pessoas muito além do conteúdo, sabe? E tu acha que isso foi uma forma que tu usou de excludente de tantas opções que tu tinha, assim, na época? Porque eu vejo que tu, pelo teu potencial, enfim, tu tem potencial para diversas profissões, eu acho que isso acabou te deixando muito em dúvida do que tu queria fazer. E tu acha que isso foi uma forma de excluir uma opção? Acho que sim, porque eu sempre tive muita dúvida. Eu tipo, não é querendo me gabar, mas tudo que eu imaginava fazer... Aluna destaque. Eu conseguia me ver fazendo, sabe? Por dedicação, assim, tipo, vou fazer, então eu vou fazer de verdade. Mas aí isso torna a escolha muito mais difícil, porque, o que eu quero fazer, então? Porque se eu consigo fazer, o que eu quero fazer? Eu lembro que eu não te conhecia, né, na tua entrevista, te conhecia ali, e o Jaime e a Renata já te conheciam, né? Então... me chamou muito a atenção naquele primeiro momento a tua comunicação e a tua facilidade de se comunicar, né? Até talvez pela tua idade, enfim, por diversos fatores, não era algo que eu esperava e me surpreendeu muito, assim. De cara me foi muito claro, assim, que pra ti seria algo muito, talvez... Natural. Muito. Trabalhar com direito. E eu sei porque... Quando eu fui fazer a escolha, foi algo muito difícil pra mim. O que eu esperava era que alguém me dissesse: não, mas tu tem potencial pra isso, tu tem perfil pra isso, ou eu enxergo isso em ti. E eu não consegui identificar isso em mim. E isso foi algo que, naquele momento, assim, foi muito fácil de identificar em ti, que tu precisava trabalhar com alguma coisa que envolvesse comunicação, assim, né? Mas, Gabriela, até vou te dizer, antes dessa entrevista, na qual eu não participei, a gente fez um curso, né? Sim. Perguntei 3 vezes pro Jaime qual é a idade dessa guria. Não pode ter 18 anos, não pode, porque a oratória dela não condiz com a idade. Qual né? foi a primeira pergunta que eu te fiz? Que idade que eu tinha? Não, é assustador. Daí eu falei, tá, mas vai fazer direito, tá fazendo direito. Não, ela quer fazer farmácia, mas o que tá acontecendo? Eu perguntei pra ela qual é o trauma que causou. Foi assim que começou Na verdade, não foi idade. Eu perguntei pra ela, disse, onde tu trabalha? E ela, eu tô no 3º no ensino médio. E eu olhei pra ela e disse, quantos anos tu tem? Assustador. Porque é surreal. Porque no contexto da nossa profissão, e não fala no contexto de advogado, mas no jurídico como um todo, nada mais é do que nós absorvermos as ideias e conseguir transmiti-las de uma forma clara, né? E tu tem uma facilidade, tanto que tá no podcast sentada e fluindo. Avisada que ia gravar, né? Agora, né? Entendeu? Então, Mas ela vendendo muito a ao caneta foi Vocês não sensacional. tiveram essa Mas- vontade. Ela vendeu a mas- caneta pro Jaime, tu acredita? Eu não vou fazer isso de novo. Mas- Essa caneta aqui, tu já sabe até o preço que ela... Agora sim. agora sim. Mas sobre isso aí eu ia comentar justamente sobre a questão de vendedor, né? Isso, às vezes, a gente tem essa percepção de que algumas profissões tu pode ser mais retraído, outras tu pode ser menos retraído, mas a verdade é uma sorte que, na verdade, a gente tá sempre se vendendo. Né? Independentemente do que tu vai fazer. E o problema é que quanto menos ou quanto mais tarde se percebe isso, se é que percebe, porque às vezes a pessoa não percebe, pior ela vai conseguir aproveitar, né? Vai ser a passagem dela pelo mercado de trabalho, porque a pessoa tá sempre se vendendo. E eu acho que isso vai muito com o que a Gabi falou, né? Com relação a gostar minimamente daquilo que tá fazendo. Porque eu acho que quando tu te enxerga naquela profissão, tu tem mais facilidade em se vender. Porque, na verdade, tudo envolve se vender. Tu pode estar vendendo um produto para um cliente, pode estar vendendo um serviço para um cliente, mas tu pode estar te vendendo para tu ser promovido, tu pode estar te vendendo para conseguir uma vaga. Então... Mas de regra, por exemplo, ela estava refletindo com 17 anos, com 16, 17 anos sobre isso.
de regra, como tu te vê fazendo tal coisa, seguramente não vai ser o que tu vai estar fazendo tal coisa. Independente na farmácia, independente de... Tu não vai ter o conhecimento. Sempre é uma expectativa. Às vezes a decisão ela pode se dar por... É um mínimo detalhe que vai te levar para cá, vai te levar para lá. Mínimo detalhe que faz muita coisa, faz grande diferença na nossa vida. Aquele meio grau em um ponto que vai te levar lá adiante pro outro lado. São coisas que acontecem. Mas agora fazendo um gancho aqui, já que a gente foi falando e o tempo tá avançando, a gente também não pode seguir por muito mais tempo nesse episódio, senão o pessoal não vai ficar aqui nesse episódio de número 61. Acredito que sim. E nessa situação, né, eu acho que uma expectativa uma imagem que muitas pessoas de fora têm, é de que o advogado está sempre muito envolvido e muito imerso dentro do processo. Eu não sei se essa é uma imagem que tu tinha, uma imagem que tu tem. Acredito que não, porque a imagem que eu tinha é de uma questão muito ligada a lidar com pessoas, e eu sempre fui bem encantada nessa parte. Eu fiz uma aula do técnico também de comunicação e me apaixonei muito por isso, chegava toda noite falando muito das técnicas que eu tinha aprendido. Pra enfrentar a timidez? Também, mas eu nunca fui muito graças a Deus ela tímida. fez mastermind. Mas eu acho que é isso, tipo, a questão da comunicação que vocês enxergaram em mim, ou de ser um pouco mais ligada nas coisas, é basicamente terapia de exposição. Porque é chegar e falar com as pessoas, é se apresentar, é de fato ir fazer sem pensar muito, tipo, não tava pronta pra estar aqui, mas eu tô aqui falando e tá tudo certo. Não tava pronta pra vender a caneta e vendeu a caneta. E é surreal como, assim, em pouco tempo que tu tá com nós, né, eu já aprendi muita coisa contigo. E assim, essa parte de comunicação é algo que me surpreendeu muito, de todos os contatos que a gente teve. Todos os dias surpreende mais, né? Porque tem um conhecimento muito interessante sobre isso, sobre análise de pessoas, né? Sobre análise de comportamentos. Então, isso é algo que, com certeza, vai muito pro lado... Assim, isso é muito valioso hoje para qualquer profissão, né? Porque o que acontece é a questão de relacionamento interpessoal, de tu conseguir fazer a melhor avaliação. Se tu vai ser vendedor, se tu vai trabalhar na produção, se vai trabalhar no escritório de advocacia, se vai trabalhar na comunicação, isso é muito importante porque isso que diferencia, na verdade, a maior parte dos profissionais. Mas é importante lembrar que aqui a gente tá falando sobre trabalhar no escritório de advocacia. Por favor, Gustavo. E a gente está seguindo nessa linha. Mas eu acho que é interessante ter sempre essa ela visão. daqui a alguns anos, sentada E eu queria lá te dizer, conosco, antes de tu fazer qualquer pretensão de encerrar o episódio, o Roger, quando ele disse assim, eu quero gravar com a Gabriela, ele disse, eu quero fazer uma pergunta específica. Mas já fez? Não. Tá Ele não fez a pergunta que ele queria fazer. Juro por Deus. Tu tá de brincadeira Vocês comigo. me contaram agora Eu tenho que uma outra fazer pergunta, isso. mas não sei se é essa a pergunta. Tá, não, daí se tu fizer a pergunta e não for, daí depois eu te digo qual Tá, que é. mas eu só quero comentar um outro tema que tu falou. Eu Então achei vai. muito interessante essa questão da terapia de exposição, dessa expressão que tu utilizou, achei bem interessante. Mas a questão, assim, olha, na minha ótica, logicamente, né, o bom senso, ele resolve muita coisa. E a gente tem... E para qualquer área que tá trabalhando, né? Só que hoje, a maior parte das pessoas, elas não possuem bom senso. Né? E essa questão de percepção, questão de cotidiano, são coisas simples. E a habilidade de comunicação, ela vai te puxar um bom senso, ela vai conseguir te levar mais longe. Seja para trabalhar no escritório de advocacia, seja para fazer outro ofício. Mas a questão é... Advocacia. Eu só tenho... É que eu fiquei muito com essa questão. É que eu acho assim, olha, tem um pouco da questão de fazer o que se gosta, mas tu não pode imaginar que sempre tu vai fazer o que tu gosta. Porque... tem dia que não vai mesmo. Porque não é o caminho, não é... Vai ser 90% do tempo, né? Olha, A gente Renata vai não gosta 90% das coisas que ela faz, mas ela faz. E às vezes tá escrito na minha cara que eu não gosto do que eu tô Exato. fazendo, entendeu? Mas Sempre tá escrito isso. Não. Tem dias que Eu eu ia gosto. dizer Eu reiteradas até achei que era uma vezes. tatuagem. Não. Ela Eu gosta estranhei muito outra, mais. cara. Ela gosta muito mais quando ela tá comigo do que quando ela tem outras pessoas. Não é sempre Isso é que ela verdade. tem essa oportunidade. Roger, faça a pergunta que só você sabe. Não, a pergunta que eu acho que é legal pra daqui bons anos. Isso, nós- essa aí. Tu Olha aí. acertou. Tu ainda Para lembra. Para daqui bons anos a gente dar boas risadas com isso ou não. Vamos gravar, então, esse episódio Depois que tu responder, eu vou te dizer qual que é o e objetivo vamos dele, tá? Primeiro tu vamos responde. colocar numa Cara, cápsula não, tu não e vai- vamos enterrá-lo. Não. Tu não vai Vai. dizer qual é o objetivo, é evidente, né? Não pula. Depois que vai responder. É. O Gustavo tá um pouco acelerado A hoje, questão pessoal. é, tu tá adentrando agora num contexto jurídico, agora na faculdade.
Daqui 5 anos, né? Uma vez que tu é uma aluna excelente, com certificados e Destaque. cursos, não sei o quê. Número 1, certo? Exato. Tu vai ser ela vai ser laureada laureada. e estará Boa. formada, né? E Laureada, escolhe uma né? música boa quando te chamarem, tá? Exato. Estaremos na formatura. Como é que tu te imagina daqui 5 anos? Já Mais estava. uma. Calma. Quando começam as aulas mesmo? Dia 24? 24 De fevereiro? de fevereiro. A gente vai levar Tá, na faculdade. beleza. Meio do carnaval. E tu tá louco? Onde é que já se viu isso, Você tá né? louco? Mas tudo bem. Ela vai começar aí no dia 12 de março. Isso, até tudo lá bem. nós vamos Daqui ficar 5 anos, curtindo como é que férias. tu te imagina? No contexto do direito. Olha, eu não parei pra pensar nisso ainda. E é o tipo de coisa que eu paro pra pensar às vezes. Mas é que é tudo muito novo, né? Eu não tenho nem noção de como são as aulas ainda. Mas eu já comecei a almejar algumas coisas, tipo, virar Não trabalhar no juíza. escritório. Ah, viu? Viu? Ela vai virar sócia do escritório um dia. Calma, a gente tem 5 anos pra trabalhar nisso, mas vai Eu lá. não tenho nenhuma dúvida disso, mas vambora. É que eu sempre fui muito de ambicionar o melhor possível. E aí, olhando pra área do direito, eu pensei nos últimos tempos em ser juíza. Mas, tipo, isso não é daqui 5 anos, eu acho que é daqui um pouco mais. Mas daqui 5 anos, provavelmente eu ainda vou estar trabalhando no escritório. Provavelmente como advogada. Começando, pelo menos, né? Acho interessante a questão, né? Porque tudo é perfil, né? Questão de ser juíza, começar também a entender Ela vai um descobrir pouco que como é esse não é o perfil. É que, não, Ele vai questão descobrir que todo mundo que entra quer ser juiz ou defensor público. Nossa, eu queria muito. Cara, eu Padrão. nunca quis. Eu nunca quis. Eu Esperei entrei muito, querendo eu ser nunca político quis. e saí querendo É, advogar. tá. Por que tu não foi? E hoje é político. Não. Porque depois eu Hoje é descobri que eu político não advogado. queria. Pessoal, o nosso programa já durou muito tempo. Nós, historicamente, fazemos a dica cultural. Verdade. Quiseram me dizer que 2025 não tem. Não tem, faz tempo. Exato. Tem Mas só do tem. convidado. Nós teremos 2 dicas culturais hoje. Uma dica da nossa convidada e uma dica que vai ser por sorteio aqui da minha cabeça. Capaz que... Tu não és o que ele vai sorteado. sortear? Não vai entender. Gabriela Sandri, qual é a sua Calma. dica cultural? Pode ser um livro, um filme, um podcast, A parte cultural da dica pode ser Uma- só alguma coisa que tu gosta. uma receita, enfim. Um Netflix, a Renata é isso, é Netflix, É porque dá tempo, né, pessoal? A minha dica cultural, então, é o livro que eu tô lendo. Eu tô na metade dele, então eu tô legal, assim, em comparação com as dicas de vocês, né? Não, com as dicas do dá Jaime. pra Olha a indicar. crítica. Ela já tá Com as dicas esperando. do Gustavo Jaime. Dá que pra tem fila de Uma vez que- leitura. Não, é o nunca- Jaime nunca- tem fila de indica leitura. os troços que nunca leu. Uma vez que houve uma crítica, faça uma sinopse do livro aí. Bem trouxa. O livro o nome do livro é O que Aprendi sobre a Felicidade com Meu Vizinho de 102 anos. É um livro que a gente casualmente tem físico em casa agora, porque não se tem muito livro físico hoje em dia. Verdade. Eu tenho bastante livro físico em casa. Aí, Ela é outra aí geração. ela. Aí Ela é é. moderna. Aí né? ela tá te. Agora tu acabou de entregar Só, vamos os ver um teus parênteses. 30 anos. Tinha um Isso, parênteses né? muito rápido. Eu juro por Deus que eu pensei em falar pra Gabriela: Tchê, se tu precisar de livro na faculdade, eu tenho vários livros. Vou passar vergonha. Vou passar vergonha. Ou não oferece. Eu não usei. Ela livro vai na biblioteca e tá faculdade. tudo certo. O que aprendi, Sobre a felicidade com o meu vizinho de 102 anos. Com o Jaime. e ela ia fazer um breve sinopse. Bom livro. Platinado. Bem bom o livro. É um livro que realmente conta a história de um senhorzinho que morreu com 108 anos. É vizinho de uma família ali, o protagonista é o escritor. E a história de vida do cara é que ele basicamente não tinha tempo ruim, ele fazia tudo que ele almejava e ele... Não é o Jaime que não tá aqui Não é. hoje. Não é o jeito. É, Não tá aqui hoje, teve tempo ruim. Isso. verdade. Sabe que tu me lembrou um livro que eu li na minha infância agora. Eu vou É dar a uma segunda dica dica. extra, essa não tava no Ah. sorteio. Aí, ó, 2 dicas. Uma dica Feito. extra, um livro da minha infância que se chamava Um Velho Velhaco, Seu Neto Bundão. Tipo, Não eu sei tinha que eu acho que esse aí- 102 Eu anos. acho que esse aí tu já indicou. Já indiquei? Eu tenho essa Era um memória. Não, Esse é livro. Depois dessa minha dica cultural extra, Perfeito. então façamos um pedido de um sorteio absolutamente aleatório que o host do dia, né, pode fazer. Uma dica cultural Renata Dreher. Não. É, hoje, Doutora a Gabriela dica, tá pronta. hoje a dica vai ser de memes jurídicos. Isso. Memes jurídicos. E eu acho que a gente pode adotar essa dica Isso. pros próximos episódios. Tem Isso. Por potencial. tu diz numa ideia de uma petição disruptiva, Inclusive, agora trazendo os memes na vai trazer o petição. meme e eu acho que o Bruno pode subir a música depois. Vai. Tá. Bruno? E assim, só pra ficar claro, esse meme veio da doutora Renata.
Não, eu não fiz. Não foi Ela a quem Rê, eu não produziu. fiz. Não fiz. O meme veio dela. Eu achei. Ela trouxe o meme. É diferente. Está assim descrito no meio de uma petição. Deus faz a panela e o diabo não consegue fazer a tampa. E aí agora, Bruno, tu coloca a Toda música do... mentira tem perna curta. Ou É. seja, isso aí desfaz. Isso aí é perigoso, esse meme aí, ó. Porque ele desfaz, ele contradiz um ditado popular, que eu trago muito ditado popular, valores demais. Verdade. Quarta dica. Que sempre há um chinelo velho com o pé torto. Sem dúvida. E uma tampa de panela que não encaixa, tá com problema, né? Porque é um chinelo que não foi. Pessoal, vamos nos despedindo. 45 minutos de programa, muito tempo. O Brunão vai cortar muita coisa. Tela preta. Obrigado, valeu, boa noite a todos. Boa noite. Até mais. Até mais.